Hoje nós temos um texto importantíssimo para nós. Um texto que trata de um pobre e de um homem rico. Essa relação que para nós ele é muito simples. Não existem dificuldades. Porque todos nós somos pessoas, seres humanos. Não importa a nossa condição social, nós somos filhos e filhas de Deus. Contudo, hoje esse texto nos traz um critério. Nós ouvimos e vemos pela vida tantas situações difíceis, seja os meios de comunicação, sejam as situações concretas que observamos, elas nos trazem sempre uma distância enorme entre a pobreza e a riqueza, entre as pessoas que têm posses e as pessoas que necessitam e sentem falta daquilo que às vezes é o mínimo necessário para a sobrevivência. Isso às vezes cria dificuldades graves, não somente no relacionamento das pessoas, mas no relacionamento do mundo, das sociedades, dos países. Pobreza e riqueza são situações inaceitáveis. Seja uma, seja outra, cada uma delas traz uma marca de maldade. Nós produzimos riqueza e pobreza. É o nosso esforço, é a nossa ação na história que produz riqueza ou pobreza. Mas se lembrarmos bem desta condição de que somos irmãos entre nós, filhos de Deus, quem sabe nós poderíamos diminuir cada vez mais isso, a distância entre a pobreza e a riqueza. O que é que o Evangelho de hoje nos traz? Claro que o Evangelho não está falando de situações políticas, econômicas, está tocando nestes elementos para nos ajudar a compreender mais, irmos além. O que é que nós fazemos pela nossa salvação e pela salvação dos nossos irmãos e irmãs? Como é que nós estamos trabalhando? Nós já ouvimos que os bens que nós temos, que nós possuímos, podem servir para a salvação, para a vida eterna ou não. O texto de hoje nos traz isso. Um pobre pede esmolas, espera cair as migalhas da mesa de um homem rico. E nem isso ele consegue, porque o homem rico não está preocupado nem com isso, nem em dar-lhe migalhas. Além de tudo, é um homem doente, ferido. E o texto traz uma cena assim até um pouco que nos choca. Os cachorros lambiam as feridas daquele homem pobre. Por fim, o pobre e o rico, ambos morrem. Essa é a condição que ninguém escapa. Não importa se a pessoa tem mais ou menos posses, todos morrem. O texto do Evangelho nos diz que o homem pobre morreu e os anjos o levaram para o seio de Abraão. E o homem rico morreu e foi sepultado. Existe uma diferença entre estes dois, mas uma diferença que eles criaram, foi criada em vida. Existe uma distância e uma diferença grande entre o céu e o inferno. Entre um e o outro não há ponte. Agora, entre a pobreza e a riqueza, entre uma pessoa pobre e uma pessoa rica, nós podemos criar pontes. Por que deixar que essa situação, que é do nosso dia a dia, condicione a nossa vida eterna? Nós podemos criar pontes já aqui, para que nós não tenhamos que ficar sofrendo na eternidade. E é o que acontece no texto. Aquele homem, o pobre Lázaro, vai para o seio de Abraão levado pelos anjos. E aquele outro rico vai para o inferno por tormento eterno, por suplício eterno. E o suplício é tão grande, tão dolorido, que este homem então pede a Abraão: Pai Abraão, me tira deste lugar. E Abraão diz: não, não é possível, porque entre você e nós existe um abismo intransponível. O que nós podemos perceber? Nós temos que trabalhar já aqui para que este abismo não exista na eternidade. Nós não estejamos em lugares diferentes na eternidade. Nós temos que estar no seio de Abraão.
temos que estar diante de Deus, o nosso Pai. Mais ainda, o texto de hoje nos faz pensar. As riquezas, os bens e também os bens espirituais que nós recebemos de Deus, tudo aquilo que nós recebemos de Deus, eles podem nos conduzir para o seio de Abraão, para a eternidade feliz, ou podem nos fazer perder. Depende de como nós utilizamos tudo isso. Que nós saibamos utilizar bem essas coisas todas. E que este texto do pobre e do rico nos inspire para sermos homens e mulheres de bem, justos, honestos, homens e mulheres que pensam nos outros, irmãos e irmãs que sofrem, homens e mulheres que querem o bem de todos, homens e mulheres que trabalham para que o mundo seja uma grande família, onde os irmãos se amam, se respeitam, se ajudam, aqueles mais fracos são atendidos pelos que são um pouco mais fortes, aqueles doentes são atendidos por aqueles que têm saúde, que nós saibamos viver neste mundo como irmãos e irmãs, para que a nossa vida eterna seja uma vida feliz em Deus, na grande família que Deus prepara para todos nós na eternidade. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bênção estarmos juntos celebrando esta madrugada de bênçãos. Que bênção estarmos juntos, eu, você e Jesus, nessa madrugada onde Ele preparou uma bênção para nós. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigado pela sua audiência, obrigado porque você está abrindo aí não só a sua casa, mas o seu coração, para que a Rede Século XXI chegue até você e que para juntos possamos anunciar Jesus Cristo a todas as pessoas, a todas as criaturas. Para estarmos unidos, para estarmos juntos, para sermos um só corpo, um só coração, para termos de fato essa unidade que acabamos de ver nesse vídeo com o Dom Ayrton, sermos irmãos, temos que estar unidos a Jesus Cristo. Por isso eu convido você agora a juntos rezarmos, estarmos unidos nessa madrugada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Pai amado, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Hoje nosso tema é ver Jesus nas pessoas mais pobres e marginalizadas. Ah, Senhor, quantas vezes nós marginalizamos, nós excluímos pessoas que convivem conosco todos os dias. Jesus amado, Jesus querido, quantas vezes dentro da nossa casa nós não conseguimos enxergar a Tua presença, a Tua graça. Por isso, Senhor, a primeira cura que nós queremos pedir nesse madrugada de bênçãos é a cura dos nossos olhos. Que possamos enxergar, Senhor, a Tua face. Que possamos perceber, Senhor, a Tua presença dentro da nossa casa, no nosso trabalho, aonde passarmos, Senhor. Que possamos perceber a Tua presença. Jesus amado, Jesus querido, levanta os caídos, cura os feridos, toca aqueles que hoje estão desesperados, aqueles que estão enfermos. Nós nos unimos, Senhor, como intercessores, levantamos, Senhor, nosso clamor a Ti, porque cremos no poder da oração, onde tudo pode ser transformado no poder da oração. Jesus, no poder da Tua palavra, no poder da Tua presença salvadora, redentora, Senhor, nós clamamos agora. Toca nos vossos filhos, naqueles que hoje, Senhor, pensam que tudo chegou ao fim, naqueles que hoje não têm ânimo, não têm esperança nenhuma em seu coração. Jesus, pelas Tuas 5 chagas, nós clamamos agora. Ressuscita o Teu povo, Senhor. Salva o Teu povo. Toca, Senhor, em cada um, para que verdadeiramente aconteça a força da ressurreição, a graça da ressurreição. Senhor, não permita que nenhum de nós se perca, mas que possamos estar unidos ao Teu coração, hoje e sempre. E eu consagro, Senhor, esta madrugada de bênçãos, esta madrugada que estaremos juntos, consagramos ao Teu coração e ao Imaculado Coração de Maria.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos aqui reunidos, estaremos numa só rede de união e de intercessão, num só coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A oração que nos une, a oração que nos faz ver aquilo que os olhos humanos não enxergam. Isso é fé. A minha fé diz que nosso Senhor está aqui conosco, está aí ao seu lado, está dentro do nosso coração, tocando em nossas enfermidades, curando a nossa vida. E como rezávamos, a primeira cura que o Senhor vai realizar nesta madrugada em nossas vidas é a cura da nossa visão. Sim, tirar as escamas da nossa visão, tirar as vendas da nossa visão, para que possamos enxergar, perceber sua presença no meio de nós. Você já leu o poema do Pequeno Príncipe? Quando lá narra-se dizendo: o essencial é invisível aos olhos. Quantas coisas nós queremos enxergar, nós queremos ver, nós procuramos, quando uma só coisa nos basta. No Evangelho de São Mateus, o Senhor nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo vos será dado por acréscimo. Ora, às vezes procuramos tudo e esquecemos do essencial, que é Jesus Cristo. Esquecemos de perceber Deus, que cuida de nós, que está do nosso lado, que nos protege, que nos ampara. Ah, meus queridos, não pense que é só você, eu também, Padre Rafael. Muitas vezes sou seduzido por coisas que passam, pelas luzes que brilham ao nosso redor, pelas coisas que simplesmente nós colocamos tantos créditos, mas quando uma coisa nos basta, Jesus Cristo. No ano de 2006, 12 de outubro de 2006, eu tinha quase um ano de padre, tinha uma vida muito movimentada, até hoje não mudou muita coisa, mas uma vida muito ativa e procurava fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, com o primeiro ano de sacerdócio. E eu estava me sentindo fraco, eu estava me sentindo esgotado, eu estava me sentindo abandonado por Deus. Imagine isso, um ano de padre. 12 de outubro de 2006, morava na cidade de Cachoeira Paulista. E quando essa experiência me aconteceu, quero partilhar com você essa experiência para ajudar no tema de hoje. Eu acordei no dia 12 de outubro de 2006, por volta de umas 5h30 da manhã. Eu tinha uma missa às 6h15 da manhã e já saí de casa um pouco atrasado para esta missa às 6h15 da manhã, andando com passos largos para chegar até o local da celebração, quando de repente eu enxerguei bem à minha frente um senhor que já estava bêbado às 6 horas da manhã. E aquele homem, quando me viu passando ou me aproximando-se dele, ele de imediato, ele sentou na calçada e levantou a mão e disse: Padre, Padre. Ora, quando eu vi aquela expressão, eu disse: o que ele perguntar, eu já tenho uma resposta. Qualquer coisa que ele me perguntasse, eu já ia dizer que não tinha dinheiro, que estava apressado, não sei. Eu já tinha a resposta para ele porque eu já estava atrasado para celebrar a Santa Missa. Ora, ele me parou com uma pergunta dizendo: Padre, por favor, me responda uma coisa. Eu disse: meu Deus, o que é que esse homem quer saber? Às 6 horas da manhã, eu atrasado, eu quero chegar na missa. Ele olhou bem para mim, ele quase que entrou pelos meus olhos e me perguntou: Padre, quem é Deus para você? Confesso para vocês que naquele instante eu queria dar qualquer resposta para ele. Deus é amor, Deus é luz, Deus é bondade, Deus é transformação. Eu queria falar qualquer coisa para aquele homem. Mas ele me interrompeu nos meus pensamentos rápidos, fazendo uma segunda pergunta, dizendo: antes do Senhor me responder quem é Deus para você, me responda, você é feliz? Eu parei,
simplesmente em frações de segundo, parece que a vida tinha estacionado ali ao meu redor. Eu olhei para aquele homem e do jeito que estou falando para você agora, com toda a sinceridade do meu coração, eu respondi para ele: olha, eu estou atrasado para celebrar uma missa, vou celebrar a missa e na volta eu paro e a gente conversa. Saí rapidamente de perto daquele homem. Celebrei a missa 12 de outubro de 2006. Aquela missa me incomodava porque aquelas duas perguntas elas eram como espadas, eram como chamas dentro do meu coração, porque estava gerando um incômodo terrível, porque eu não sabia responder para mim mesmo, um ano de padre. Eu não sabia responder para mim mesmo quem era Deus para mim. Teorias, coisas lindas que aprendi na teologia, no seminário, na minha catequese, na minha vida espiritual, aprendi muitas coisas belíssimas. Mas eu não sabia responder à questão daquele homem quando ele me perguntou quem era Deus para mim. E a segunda pergunta, se de fato eu era feliz. Terminei a missa, enrolei, fiz outras coisas, não quis passar por aquele homem naquele instante, passei a manhã inteira fazendo outras coisas, quando na hora do almoço, mais ou menos meio-dia, eu estava descendo, voltando para minha casa, quando eu vi de longe aquele homem lá deitado na calçada. Logo deduzi, se às 6 horas da manhã ele estava bêbado, imagine ao meio-dia, ele já estaria passado de bêbado, já estaria desmaiado naquela calçada. Mas, por via das dúvidas, para me precaver da situação, passei pela outra calçada. E quando ali passei um pouco distante dele, não sei como aquele homem gritou no meio da rua, né? Levantando a mesma mãozinha dizendo: "Padre, padre!" Eu olhei para trás, aquele me deu um gelo na coluna e ele me fez as duas perguntas mais uma vez. Quem é Deus para você? Você é feliz? Cadê minha resposta, padre? Eu simplesmente fiz com a mão que já voltaria. Passei a tarde inteira, não voltei mais. Passei a noite, mais ou menos até umas 10 horas da noite, e não voltei para respondê-lo. Às 10 horas eu precisava sair, que eu tinha que resolver um assunto, e precisei passar pelo mesmo caminho a pé. E caminhando com aquela tensão, porque eu passei o dia todo me questionando quem era Deus e se eu era feliz. 10 horas da noite, estava parado um carro, que era da Toca de Assis. Os irmãos lá estavam recolhendo os irmãos de rua, dando sopa, não lembro o que eles estavam fazendo, mas eu sei que era um carro da Toca de Assis. E passei, dei boa noite para os irmãos que estavam naquele carro, e dentro daquele carro alguém gritou mais uma vez: "Padre, padre!" Eu disse: meu Deus do céu, que dia é hoje? Esse homem está me perturbando o dia todo, desde as 6 da manhã. Eu me inclinei e olhei, era o mesmo cidadão. Aquele homem que já estava mais bêbado ainda, desde as 6 da manhã, ele disse para mim: "Padre, não precisa mais me responder, eu sei quem é Deus. Deus para mim é aquele que cuida, é aquele que ampara. E eu sou feliz porque Deus cuida de mim." Eu parei porque eu não tinha palavras, eu não tinha sentimentos naquela hora, me parou um vazio existencial. Voltei para minha casa e ali chorei a noite inteira, dizendo: "Senhor, eu quero ser cuidado por você." Porque muitas vezes eu corria para um lado e para outro, eu fazia mil e uma coisa, mas eu esquecia de entregar a minha vida ao Senhor e dizer: "Senhor, o Senhor está no comando." Ou ainda mais, de ver Jesus Cristo nas pequenas coisas ou nas pessoas que estavam do meu lado. Porque quando nós estamos recém-ordenados, recém-formados, qual a nossa experiência? Parece que nós vamos salvar o mundo, parece que nós somos a única resposta do mundo. E desde aquele momento, 12 de outubro de 2006, na cidade de Cachoeira Paulista, o Senhor me convida a cada instante a vê-lo nas pequenas pessoas, nas pequenas coisas, nas pequenas situações. Outros bêbados apareceram na minha vida, outras experiências ocorreram, que espero partilhar com você ao longo do programa, mas sempre eu procuro ver Jesus Cristo.
Eu sempre procuro ver aonde estão os traços de Deus naquela situação. E quem me conhece, quem me acompanha nas minhas pregações, sabe muito bem disso. É Deus presente no meu cotidiano, é Deus presente nas coisas mais simples, porque Deus está ali. Ora, e o convite que nós estamos fazendo no Madrugada de Bênçãos hoje, quando o tema nós perguntamos, você consegue ver, você vê Jesus nas pessoas mais pobres e excluídas? Talvez sejam pobres e excluídos aí dentro da sua casa, lá no seu trabalho. Talvez estejam pobres e marginalizados, excluídos, bem perto de você. Talvez seja você o excluído, o marginalizado. Infelizmente, quando nós falamos de pobre, logo nós vemos só a condição social. Mas quantas pessoas pobres de espírito? Quantas pessoas pobres de si mesmas? Quantas pessoas que se perderam na sua vida e que nós precisamos enxergar Jesus Cristo escondido nessas pessoas? Eu não sei como você se encontra hoje. Eu não sei se você percebe que Deus tem cuidado de você. Eu não sei quais são os cuidados que Deus tem tido com você.